Olá de novo, estamos de volta para o terceiro estudo de Conhecendo a Bíblia. Dessa vez vamos conversar sobre alguns fatores históricos e até mesmo científicos que podem dar assim, mais credibilidade para a Bíblia como um livro milenar, escrito realmente na época e pelas pessoas que ela mesma menciona. Então, essas observações, esses comentários que nós vamos fazer, vão nos mostrar apenas que muitos dos personagens bíblicos realmente existiram e os fatos que a Bíblia menciona são fatos reais, que podem ser provados pela ciência e por livros de história secular, ou seja, outros livros que não sejam a própria Bíblia. Então, primeiro nós vamos ver alguns comentários, poucos mesmo, sobre essa história e essa ciência que fala sobre a Bíblia. Uma das maneiras de se provar se uma história é verdadeira é verificando se os personagens, as cidades e o que se conta nessa história realmente existiram. E é assim que nós provamos as histórias bíblicas, né? Existem personagens e fatos citados pela Bíblia e que podem ser comprovados, como por exemplo a história de Noé. Um grupo de alunos de física da Inglaterra, da faculdade de Leicester, estudou esses dados fornecidos por Deus para a construção da arca e chegaram à conclusão que uma arca construída com aquele tipo de madeira e com aquelas dimensões seria capaz de carregar 51 milhões de quilos, um peso absurdo. Seria possível de se transportar com uma arca construída naquele formato, com aqueles materiais e da forma que a Bíblia descreve, que Deus descreveu para Noé. Pilatos, um personagem que nós conseguimos encontrá-lo nas citações históricas de diversos livros históricos que não a Bíblia, inclusive com descobertas arqueológicas que mencionam Pilatos como prefeito daquela época de Jerusalém. A menção de um tanque chamado Tanque de Siloé é citado também na Bíblia em João capítulo 9, versículo 7. Foi também uma descoberta arqueológica em meados de 2002. Os muros de Salomão, outra descoberta arqueológica provando a existência de Salomão, da construção do muro e também do primeiro templo. Outro muro, o Muro das Lamentações, construído aproximadamente 200 anos antes de Cristo. É claro que existem outras provas históricas e arqueológicas que também provam a existência de Salomão, principalmente provas históricas, mas eu vou mencionar apenas essas aí. Quero mencionar também um fato que eu gosto muito desse fato histórico, uma coisa maravilhosa. Um arqueólogo amador, conhecido como Ron White, em pesquisas no Mar Morto, ele conseguiu descobrir no fundo do Mar Morto, o local onde seria a travessia do mar por Moisés e o povo quando se fugiu do Egito. Ele descobriu partes de carruagens romanas, egípcias, né, no fundo do mar. O que uma carruagem estaria fazendo no fundo do mar, ou melhor, muitas partes de carruagens, né, na verdade fossilizadas pelo tempo, foram encontradas lá. Também armas, elmos e outros utensílios que o exército possuía foram encontrados lá nessas pesquisas. É uma área que é difícil acesso, então muitos arqueólogos gostariam de pesquisar por lá, mas não é possível. E eu não sei porquê. Eu recentemente fiquei sabendo que essas notícias não foram nem muito divulgadas. Mas, enfim, estão aí alguns fatos bíblicos, ou melhor, alguns fatos históricos e científicos a respeito
da veracidade das histórias e dos personagens bíblicos. Existem muitos outros fatos que eu não citei e você pode, com uma pequena pesquisa na internet, cuidado até com o que você pesquisa, não vai acreditar em tudo, mas existem muitos artigos bons na internet para serem lidos ou para serem ouvidos sobre o mesmo assunto. Agora eu gostaria de falar, nós já falamos aí sobre a comprovação, como que eu posso comprovar, né, que os fatos e pessoas e personagens bíblicos são reais, realmente existiram, mas isso não me fala sobre o autor da Bíblia, né? Como eu falei no início, realmente ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre essa inspiração da Bíblia. O que levou esses homens a escrever. O que é mesmo inspiração? Inspiração. A palavra inspiração no dicionário é o ato ou efeito de inspirar ou de ser inspirado, movimentos da alma, atos ou pensamentos devidos à insuflação divina, comparável à insuflação que introduz o ar nos pulmões. Entusiasmo que domina os poetas, os músicos e os pintores. Essa é a versão do dicionário sobre inspiração. E explica bem isso, que eram homens que eram cheios do Espírito Santo de Deus e escreviam através dessa inspiração, por essa inspiração. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A inspiração é a influência do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, para que as coisas que eles escreveram sejam exatamente o que Deus desejou revelar ao homem. Uma das muitas coisas que comprovam a inspiração de Deus sobre os homens que escreveram a Bíblia são também as profecias. Os profetas também foram homens inspirados por Deus, recebiam a visitação de Deus, e uma dessas profecias está em Ezequiel, que eu gostaria de mencionar, a profecia contra o rei de Tiro. Deus trouxe a palavra a Ezequiel, porque Tiro falou mal de Ezequiel e zombou de Israel, falou mal de Israel. Por conta disso, Deus profetizou, pediu que Ezequiel profetizasse contra Tiro, que ela seria destruída e nunca mais ela seria reerguida. E até os dias de hoje, ela não se reergueu. O cumprimento dessas profecias é surpreendente. Ezequiel identificou Nabucodonosor, rei da Babilônia, como aquele que atacaria a cidade de Tiro e a destruiria. Está lá em Ezequiel 26, 7. Nabucodonosor assediou esta cidade na praia do mar Mediterrâneo, e quando finalmente rompeu as portas da cidade, ele descobriu que o seu povo, na maior parte, tinha evacuado a cidade por navio, fortificando outra cidade numa ilha a cerca de 1 quilômetro da costa. Nabucodonosor destruiu a cidade da terra firme, mas foi incapaz de destruir a cidade da ilha. Estes acontecimentos não são talvez muito admiráveis, porque aconteceram não muitos anos depois das profecias de Ezequiel. Contudo, a história de Tiro não tinha terminado. E depois houve a invasão dos medo-persas, substituindo os babilônicos. Muitas cidades antigas foram destruídas, seus templos depois foram reconstruídas, mas nenhuma cidade jamais foi reconhecida no antigo local de Tiro. O terreno, até mesmo hoje, é usado por pescadores para estender suas redes, para limpar e remendar e secar. Nós temos conhecimentos de muitas previsões e predições no passar dos anos recentes e até de muitos anos atrás, coisas que as pessoas previram que aconteceria e que jamais aconteceram. Já na Bíblia, todas as previsões, as profecias bíblicas, que nada mais são que Deus falando a respeito de coisas que iriam acontecer, todas elas
se cumpriram nas épocas que foram profetizadas que haveriam de acontecer. As invasões, a dispersão do povo judeu, enfim, todas essas profecias. Apenas aquelas que se referem ao Apocalipse ainda não se cumpriram, ainda vão se cumprir. Ezequiel profetizou durante o período de 592 a 270 a.C. Além das outras nações e cidades, ele profetizou contra Tiro, uma cidade costeira da Fenícia. Ezequiel predisse que muitas nações subiriam contra Tiro. Ezequiel 26:3. Os muros de Tiro seriam derrubados e a cidade completamente varrida. Cumprindo assim a profecia lá de Ezequiel, capítulo 26, do versículo 5 ao 14, que diz que o local da cidade se tornaria um local para pescadores estenderem suas redes. Temos muitas outras profecias que se cumpriram, que nós podíamos mencionar, a própria vinda de Jesus, o fato dele nascer numa manjedoura, enfim, muitas outras. Então, isso prova a inspiração de Deus, que realmente, para que algo aconteça, teria que ser de alguém que conhece o futuro e como aconteceriam os fatos. O versículo que eu já mencionei, também a Bíblia falando dela mesma, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Também temos ali em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 e 21, sabendo primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que protegeu as Escrituras e os fatos bíblicos de todos que tentaram destruí-la durante todos os anos. Muitos queimaram bíblias e queimaram pergaminhos e rolos, e a palavra persistiu, resistiu, o Espírito Santo a protegeu. É um sinal de que ele é o autor, ele a protegeu. Outro fato interessante é que ela passou esses 1600 anos sendo escrita por pessoas diferentes, por pastores de ovelhas, por reis, por pescadores, homens da nobreza e homens simples, e ela nunca se contradisse. Todas as suas verdades são permanentes, ela não se contradiz em nenhuma palavra. Então são 66 livros de autores diferentes, aproximadamente 40, mais de 40 autores, e o eixo central, a ideia central permanece e ela não se contradiz. Esses autores, durante o tempo que ela foi escrita, a maioria não se conheceu, mas falavam a mesma linguagem, tinham o mesmo pensamento e o mesmo eixo, como eu disse. A única explicação para que isso funcionasse, o autor era o próprio Deus, o Espírito Santo. Muito bem, está na hora de você escolher a sua Bíblia. Como assim escolher a sua Bíblia? Existem hoje disponíveis aí nas livrarias algumas versões de Bíblias para que você possa escolher dentre elas a qual você achar de melhor compreensão. E as mais conhecidas são as de Almeida, né? Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a NVI, Nova Versão Internacional e outras. Então eu gostaria de dizer para você que não quer dizer que por elas terem diferenças que os intérpretes, quem fez essas versões errou. Não, apenas épocas diferentes eles viveram interpretando, às vezes porque a língua original era muito rica e uma palavra podia ter um significado muito amplo, então acabou sendo trocado por um sinônimo, por algo semelhante. Mas o que causou isso? Causou que as versões acabaram sendo mais contemporâneas, de mais fácil entendimento, que é o caso, por exemplo, da versão que eu gosto muito de usar, que é a Nova Versão Internacional. Escolha a sua versão,
Mas mesmo que você tenha escolhido uma como sua preferida na hora da leitura, é muito bom no momento de estudar a Bíblia compará-las. Se você tiver mais de uma Bíblia em casa, ou você pode recorrer à internet, e o mesmo texto bíblico pode e deve ser estudado em mais de uma versão. Semelhante ao que nós falamos na aula anterior sobre os evangelhos sinóticos, que você pode pesquisar em Mateus, Marcos e Lucas uma mesma passagem, também você pode pesquisar qualquer passagem da Bíblia em qualquer uma das versões, que às vezes uma palavra mais contextualizada para você vai lhe dar um entendimento melhor. Então, com isso nós finalizamos um pequeno estudo sobre a Bíblia. Eu quero agradecer pelo seu tempo e continue visitando esse canal, continue vendo as próximas aulas, que agora nós vamos nos aprofundar mais na palavra do Senhor e vamos agora começar a estudar livros com mais profundidade para que você cresça espiritualmente. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula.